Fala concurseiro, concurseira. Vamos aí para a nossa segunda parte da legislação específica prevista no edital da Polícia Rodoviária Federal, concurso agora para 2021. A legislação específica que veio na parte de direito administrativo, certo? Se você chegou até aqui e não viu a primeira parte, então volte lá no Instagram, volte no YouTube, melhor dizendo, e procure lá o vídeo referente à primeira parte, tá? Na descrição do vídeo vai ter o link para você conseguir acessar também o material daquela primeira parte, tá? Assim como aqui, qual é a ideia do material, como é que funciona a relação do material com o vídeo, tá? Você vai usar o vídeo eventualmente para um primeiro contato. Eu vou fazer aqui a abordagem, hoje nós vamos ver mais duas normas, uma abordagem mais explicativa, mais tranquila, mas a finalidade do seu material escrito é você ter um material ali para conseguir rever esse assunto o mais rápido possível, com uma excelente eficiência na semana da prova, no dia da prova, na última hora, seja lá quando for, conforme o seu cronograma, conforme a sua pressa, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Igual da vez anterior, a gente vai fazer o revezamento aqui entre a câmera e a tela para melhorar o nosso entendimento. Então, a Lei 8.1255 é a que começa o nosso encontro hoje, tá? Ela vai trazer aí uma indenização para aqueles servidores que atuam em região de fronteira. O interessante aqui, pessoal, é que essa lei, ela não é exclusiva da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Ela tem aí nos seus incisos, né, aqui, óbvio, né, a letra gigante aqui é justamente para a gente ter os principais pontos, né, para quando você estiver fazendo a sua revisão, mas você vê aqui que existem outras carreiras, né, Polícia Federal, Receita Federal e tal. O destaque aqui, né, para eventualmente uma cobrança em prova, né, quem, né, no caso do departamento aí da Polícia Federal, vai estar sujeito a esse tipo de indenização. Você tem a carreira de policial rodoviário federal, que a gente abordou aí no último vídeo em detalhe, mas você também tem aqui o plano especial, né? Então é interessante a gente saber o que é esse plano especial, tá? Aqui eu coloquei o destaque, não se trata de indenização exclusiva à carreira de policial rodoviário federal. E do que se trata esse tal de plano especial, né? Que é a Lei 11.095. Nada mais vamos colocar assim, do que uma reorganização de cargos que eventualmente estão dentro do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, mas não fazem parte da carreira, tá? Porque, vou trazer aqui para mim, por uma questão assim de lógica, né, o que a gente pensa? A Polícia Rodoviária Federal, todo mundo que está lá tá localizado ali dentro da carreira de policial rodoviário federal, e não é exatamente assim, tá? Óbvio que não cabe a nós aqui entrarmos na história aí, nos meandros administrativos que vieram a compor os quadros hoje da Polícia Rodoviária Federal, mas a lei aqui deixa claro para a gente que há cargos lá que foram redistribuídos a partir de outros órgãos e vieram a integrar a corporação, tá? Vamos voltar aqui. E o caput do artigo 10, isso fica bem claro, né? A partir dessa nossa troca de ideia. Fica estruturado o plano especial de cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, composto pelos cargos de provimento efetivo, regido pela Lei 8.112, que não estejam organizados em carreiras pertencentes ao quadro e, no entanto, sejam pertencentes ao quadro, né, de pessoal do Departamento da Polícia Federal. Foi o que eu acabei de dizer, né? Cargos aí que, vamos colocar assim, que eventualmente tenham sido catados, né, de outras, às vezes outras carreiras que vieram a ser extintas ou virão a ser extintas, mas que, né, é um cargo efetivo e ocorre a redistribuição, né, para compor o quadro da Polícia Federal. E aqui tem um pré-requisito que, sinceramente, eu acho um tanto quanto improvável, tá? Que seja cobrado em prova, tá? Mas faz parte da lei, né? E ainda mais ele faz parte de uma lei que é mencionada pela lei que nós estamos estudando, tá? Então essa lei 11.095 eu trago aqui só para você entender esse dispositivo aqui, que é o artigo 1º da lei 12.855, que de fato é a lei cobrada em prova, tá? Seria altamente improvável
que fosse cobrado esse conteúdo específico aqui, porque está em outra lei, tá? E, já que a gente falou de redistribuição, você lembra do conceito de redistribuição, que você viu lá na Lei 8.112? Não lembra, né? Fez aquela cara de, opa, né? O que você está falando? Está me xingando, está me elogiando? Então, vamos lá. Artigo 37. Redistribuição é deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Então, pessoal, só para a gente entender bem redistribuição, eu vou destacar um trechinho aqui e vou te explicar no detalhe o que é. Deslocamento do cargo, tá? Ocupado ou vago, beleza? Então, vamos supor assim que eu gosto de fazer o aluno entender isso aqui a partir da seguinte comparação. Vamos supor que você está numa escola e tem salas de aula, certo? E cada sala de aula é um órgão, tá? E cada cadeira é um cargo, beleza? Essa cadeira ela pode estar ocupada ou não, que é o que está falando ali. Cargo pode estar ocupado ou vago. A redistribuição é quando você pega a cadeira de uma sala e leva para outra, estando essa cadeira ocupada ou não, tá? Então a redistribuição ela é porque assim, nós ficamos com a predisposição de entender os conceitos, isso aqui é importante, tá? De entender os conceitos a partir da consequência na vida pessoal ou funcional do servidor, porque a gente se coloca no lugar do servidor, né? Porque é onde a gente quer chegar, onde a gente eventualmente já está. Então, se você tentar entender redistribuição a partir dessa ideia, você já está saindo um passo atrás, porque o conceito de redistribuição, ele só por acaso tem a ver com o servidor, digamos assim. Ele é o deslocamento do cargo, que pode ter um servidor ocupando ali ou não, tá? Então, vamos supor, você está lá na Polícia Rodoviária Federal, está lá em Brasília. Aí ocorre ali uma redistribuição de cargos e numa dessa, o seu cargo, ele é mandado para o Rio de Janeiro. Você vai, o cargo vai para o Rio de Janeiro, por consequência você vai, né? Se aquele cargo ali que foi redistribuído eventualmente está desocupado, você não está ali, aquele cargo está vago, ele sai dali para o Rio de Janeiro, sai de Brasília para o Rio de Janeiro, ninguém foi levado junto com esse cargo. Por quê? Porque a redistribuição tem como objeto o cargo e só por um acaso esbarra no servidor, tá? Só para você entender aí, sem dúvida, o conceito de redistribuição, tá? E só, né, a gente compara sempre com o conceito de remoção, que aí sim é o deslocamento do servidor nas suas diferentes espécies lá previstas na lei. Critérios para a definição dos municípios, tá? Só para lembrar, né? A gente está falando de uma lei, né, que traz uma indenização. Vamos voltar aqui, ó. Ligada à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. Então, a gente tem que ter um critério, né, para definir as localidades que vão dar o direito ao servidor de receber esse montante, né, que a gente ainda vai conhecer qual é. Então, a lei usa o termo localidades estratégicas e traz dois critérios, tá? Localização em região de fronteira e dificuldade de fixação de efetivo. Vocês, né, para aqueles que ainda não integram aí uma carreira e, né, se Deus quiser, muito em breve vão estar integrando, vocês vão perceber que especialmente as carreiras federais, quando ocorre o concurso, muita gente se desloca para muito longe de casa, né? É diferente, eu estou aqui em São Paulo, se eu prestar um concurso estadual, né, apesar do estado ser grande, eu estou, né, dentro do estado. Numa ideia de concurso federal, você tem um deslocamento dos servidores muito grande, dos candidatos que se tornam servidores muito grande. Tá, e o que isso tem a ver com a lei? Acaba
que essas carreiras elas ficam sujeitas a uma pressão de remoção muito grande. Você passa na Receita Federal, ótimo, festa, alegria. Só que aí você foi parar lá na cabeça do cachorro, né, que é a pontinha da Amazônia lá. Você vai querer voltar para casa, você já está querendo remoção quando você chega, tá? Isso também acontece com a Polícia Rodoviária Federal. Por isso que um dos critérios que estão previstos aqui é a dificuldade de fixação do efetivo, tá? Estou explicando isso para que você entenda e seja mais fácil a memorização, tá? Então, muita gente que já chega querendo sair. Então, essa indenização, ela vem, digamos assim, para criar um atrativo a mais para que o servidor fique naquela localidade, né? Então, os dois locais, né? O primeiro é absolutamente óbvio, né? Que a gente está falando de delitos transfronteiriços, então localização em região de fronteira. E o outro, dificuldade de fixação de efetivo, que você acabou de entender a lógica. Características da indenização: R$ 91,00 a cada 8 horas, né? Não será devido em dia não trabalhado, será ajustado conforme a duração da jornada. E por isso, pessoal, que o 8 horas é muito importante, tá? Porque o examinador ele pode simplesmente cobrar de você se este valor vai ser ajustado ou não conforme a duração da jornada, ou ele pode cobrar de você a correlação entre valor e a duração da jornada, tá? Então, essas três características aqui são bem importantes aí para você levar para a sua prova, tá? Atenção, eu botei bem pequenininho aqui porque é muito importante. Proibida a acumulação com outra parcela indenizatória. E como o servidor, né, o Policial Rodoviário Federal está sujeito à Lei 8.112, eu trago aqui as indenizações previstas na Lei 8.112, tá? Ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio, moradia. Direto ao ponto, você já conhece da outra aula, que é quando a gente traz aí uma informação que ela é autônoma, a gente não precisa explicar, né? A indenização de que trata esta lei não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física. Ponto final, né? Uma informação que não precisa explicar, não se sujeita a imposto de renda, tá? É isso, pessoal, tá? Os principais pontos dessa lei é isso. Vamos para a próxima. Indenização, Lei 13.712, indenização a ser paga ao Policial Rodoviário Federal que se dispuser voluntariamente a trabalhar durante o período de seu descanso. Então, vamos aqui, como muita gente aí já sabe, né, tem, né, o regime de escala, o regime de plantão, e essa lei aqui é uma lei para dar uma colher de chá aí para os dois lados, né? Uma eventual dificuldade de efetivo, você tem um incentivo para o policial dobrar a escala, e o policial que dobra a escala ganha, tem o seu ganho financeiramente aí para quando abre mão do seu descanso. Vamos ver aqui, essas três características são absolutamente importantes. Parcela também de caráter indenizatório, tá? Deixa de gozar integralmente do repouso remunerado, isso aqui é muito importante, integralmente. E o que é muito importante também aqui, que está aqui em cima, ó, no nome, digamos assim, da indenização, voluntariamente, tá? Voluntariamente e integralmente deixa de gozar o repouso remunerado do regime de escala. Pessoal, necessariamente do regime de escala, certo? Necessariamente do regime de escala. E aqui, né? Período trabalhado, valor devido, 6 horas R$ 420, 12 horas R$ 900, né? Então, galera vai dobrar, varar trabalhando aí, vai engordar o bolso com a grana, com a famosa azulzinha, né? Coisa linda. Beleza, seguindo em frente, ato do Ministro de Estado da Segurança Pública estabelecerá as condições e os critérios necessários ao recebimento da indenização e a necessidade quantitativa e qualitativa de servidores. Direto ao ponto, as indenizações a que se refere o artigo 1º, né, que é o que a gente está falando aqui de, vamos colocar assim, de dobra da escala, né, voluntária e integral, não poderá ser paga cumulativamente com diárias ou indenização de campo. E o que seria indenização de campo? Trago aqui para você também. É dita indenização de campo aquela que é paga ao servidor quando executa atividades que exigem seu afastamento do local de trabalho, mas não se enquadram no conceito de diária,
tá? Só para a gente entender bonitinho, o conceito de diária, ele vai ser basicamente quando o servidor precisar sair da sua localidade e ele tiver despesas ligadas à alimentação e não é repouso que a lei usa, mas quando ele precisar dormir fora, né? Precisar se alimentar e precisar dormir fora da sua localidade, obviamente, por motivo de trabalho. A indenização de campo vai ser quando o servidor tiver um deslocamento, no entanto, ele não vai ter despesa nem de alimentação, nem de pouso, e por isso não se enquadrará no conceito de indenização, de diária, tá? Que é o que traz aqui, né? Indenização de campo não se enquadra no conceito de diária. Outras regras: não se sujeita ao imposto de renda ou contribuição previdenciária, não poderá ser incorporado ao subsídio, não servirá de base de cálculo para outras vantagens. Então vamos lá. Primeiro ponto de atenção aqui. A lei anterior, né, ela se referiu ao imposto de renda, mas não se referiu à contribuição previdenciária, tá? Então, você tem que ficar ligado, você tem que ficar ligada, porque o examinador, ele faz o que a gente chama de blindar a questão. Ele chega lá na prova e fala, conforme lei tal. E aí você tem que colocar o que está escrito na literalidade do dispositivo, tá? Então, essa aqui é a lei referente à dobra de serviço, vamos colocar assim, e a outra é referente à indenização relacionada aí ao combate de delitos transfronteiriços, tá? Então, lá ele fala de imposto de renda, aqui ele fala de imposto de renda e contribuição previdenciária, então fique de olho nisso, tá? Não poderá ser incorporado ao subsídio. Subsídio é o quê? Subsídio é a parcela básica da remuneração do servidor. Vou trazer aqui para mim. Você vai estar lá, bonitão, bonitona, trabalhando, e vai vir lá o seu olerite, o seu contra-cheque, e vai ter discriminado lá o que compõe, né, o que pinga na sua conta todo mês. A parcela básica é o subsídio, tá? É a parcela mínima prevista em lei. E aí, né, você pode ganhar, eventualmente, essa indenização que a gente está falando por dobra de serviço, pode ganhar outra indenização por delito transfronteiriço, combate a delito transfronteiriço, pode ganhar diária, né, ajuda de custo, outras coisas. O subsídio é a parcela básica. O sujeito trabalha, o sujeito é terceira classe, padrão tal, subsídio é X, beleza. E aí o olerite vem somando o restante, aí vai vir também, né, as contribuições, os descontos lá, vem tudo escrito lá. Mas o subsídio é a parcela básica, o start, tá? Então, não poderá ser incorporado ao subsídio e não servirá de base de cálculo para outras vantagens. Base de cálculo para outras vantagens por exemplo, o sujeito aí vai ganhar uma ajuda de custo. Então, em hipótese nenhuma, isso aqui vai ser levado por um cálculo de ajuda de custo, está previsto na própria lei. Fica aqui o meu convite, tá, para que você acesse o canal aí do YouTube, né? Provavelmente você está assistindo essa aula pelo YouTube, então inscreva-se no nosso canal para outros materiais gratuitos aí do seu concurso, do concurso que você vai fazer agora e eventuais outros. E no Instagram também, que é o nosso contato aproximado aí do dia a dia com os nossos alunos, e por aqui que eu tiro as dúvidas, beleza? Hora da pancadaria e exercícios, tá? Os exercícios são autorais aí, se por acaso você tiver contato com questões pretéritas aí, o que eu acho improvável, traga para nós resolvermos. E agora eu vou fazer um parêntese aqui, tá? Eu aconselho que você dê um pause no vídeo, volte no material, olhe só os esquemas, não precisa olhar a aula toda, tá? Olhe só os esquemas, venha, faça os exercícios, são só 10 exercícios. Faça os exercícios, rabisca aí a resposta, e depois dá o play de novo aqui, porque eu vou fazer a leitura e já vou fazer a leitura corrigindo, tá? Já vou fazer o comentário aqui junto, então pode ser que você lendo não dê tempo de você responder antes de mim. Se você não for fazer isso, então a gente vai começar a corrigir aqui, você já fica com o dedo no pause aí para, né, eventualmente não perder
não perder o exercício, digamos assim. Então vamos lá. Primeiras 5 questões, Lei 12.855. A definição das localidades para fins de pagamento de indenização no contexto da Lei 12.855 será feita apenas com base no critério geográfico. Nós vimos que não é só esse critério, nós vimos também, eu expliquei para você o porquê, né, para ajudar você a fixar o conhecimento, que também há o critério de dificuldade de fixação do efetivo, né? Então, questão incorreta. 2. O valor da indenização prevista na Lei 12.855 é de R$ 91. Correto. Eu só deixo um parêntese para você o seguinte, ó. Saiba a correlação entre a lei, eu coloquei essa questão aqui de propósito por causa disso, tá? Entre a lei e o valor da indenização, tá? É uma pena, né, o examinador muitas vezes trabalhar com casca de banana, mas se ele colocar outra lei aqui e colocar R$ 91, colocar alguma outra lei que preveja outra indenização, que seja que prevê o delito transfronteiriço, né? Você vai incorrer numa incorreção e que não testa absolutamente conhecimento nenhum, né? Na verdade aqui essa é a do transfronteiriço, eu mesmo me atrapalhei, que seja a outra que prevê a dobra de escala, né? Então tenha de forma bem fixa aí na sua mente o número certo da lei e do que ela trata, certo? Lei 855 prevê que a indenização para servidores nela enquadrados não poderá ser acumulada com indenizações de outras naturezas. Isso, né? Tanto a de transfronteiriços quanto a de dobra de escala trazem essa previsão. A indenização de que trata a Lei 12.855 não se sujeita à incidência no imposto de renda sobre a renda da pessoa física. Vimos que isso se aplica às duas, né? Tanto a de transfronteiriço quanto a de dobra de escala. Em relação à indenização constante da Lei 12.855, o valor é de R$ 91, equivale à jornada de 12 horas e deverá ser ajustado proporcionalmente no caso de carga horária maior ou menor prestada no dia. A única correção aqui é porque a jornada é de 8 horas, né? R$ 91 realmente é o valor, há a previsão de ajuste proporcional, mas a carga é de 8 horas, então essa questão aqui está incorreta. O seguinte, Lei 13.712, indenização prevista, a lei instituída na Lei 13.712 é devida ao integrante da carreira de policial rodoviária federal que, voluntariamente, deixar de gozar integralmente do repouso remunerado de seu regime de turno ou escala. Correto, né? Esse aqui é o próprio conceito aí da indenização e muito cuidado com voluntariamente, tá, pessoal? Voluntariamente aqui tem cara de casca de banana. O examinador tira aqui o voluntariamente, coloca obrigatoriamente, e você lendo rápido, às vezes você tem até o conhecimento na cabeça, mas aí você leu obrigatoriamente e não vê, passa batido, né, e erra a questão, tá? 7. A indenização a que se refere a Lei 13.712 poderá ser paga cumulativamente com diárias ou indenização de campo. Exatamente o contrário, né? Não pode, ele cita as duas. Nós aí vimos a indenização de campo, né, que é um deslocamento relacionado ao serviço que não se encaixa no conceito de diária. 8. A indenização de que trata a Lei 13.712 será sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física e de contribuição previdenciária. Incorreto, né? Inclusive, eu chamo a sua atenção porque a Lei 13.712, ela faz a menção à contribuição previdenciária e a Lei 12.855 não faz essa menção, tá? Que é a do delito transfronteiriço. 9. A indenização de que trata a Lei 13.712 não poderá ser incorporada ao subsídio do servidor. Correto, né? Uma das características previstas. 10. A indenização instituída na Lei 13.712 não possui caráter indenizatório. Incorreto, né? Possui caráter indenizatório, como nós vimos. Aqui o gabarito e mais uma vez o convite para que você nos siga aí nos canais, tá? Fica o meu convite, caso você tenha vindo aqui direto, esse material, claro, é autônomo, você consegue estudar os 2 atos normativos aqui, mas tem os outros 2 também, né, previstos aí na parte de direito administrativo como legislação especial. Eu deixo o convite para que você tenha acesso com esse material também. O link está aqui embaixo do outro vídeo e lá no outro vídeo você vai ter acesso ao link do material, tá?
fica o meu convite também para que você siga o nosso canal e vamos estar sempre liberando aí materiais gratuitos para auxiliar na preparação dos diversos concursos que vão aparecer esse ano e nos próximos. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade.